Aqui com o médico veterinário, mais uma vez, né? O médico veterinário Leonardo Lacerda, para falarmos de maus tratos, prevenção, enfim. Hoje é o Dia Mundial dos Animais de Rua. Eu tinha comentado sobre isso aqui, né? E no Brasil, a Miriam Neder, minha querida Miriam Neder, amigona também, da ONG Amor Não Tem Raça, mandou aqui algumas informações a respeito. São 30 milhões de animais abandonados nas ruas do Brasil. Quer dizer, na verdade não existe cachorro de rua, né? Existe cachorro posto na rua, abandonado na rua, na verdade, né? E também sobre isso, né? Como combater maus tratos, prevenir a crueldade contra os animais, deve ser uma prática para se exercer em todos os dias do ano, sendo um dever mesmo, de toda a sociedade. No entanto, como efeito de reforço, a campanha mundial Abril Laranja foi criada para simbolizar essa luta, servindo como um meio importante para conscientizar as pessoas. Antes de começarmos esse assunto, deixa eu só lembrar de um detalhe. Vocês devem ter lembrado que o Bruno Keller trouxe destaque do Tribuna no Ar aqui de manhã, no início, falando sobre sumiu os repelentes nos supermercados, né? Contra moscas, contra os mosquitos, esses mosquito, contra o Aedes aegypti, enfim. Pois é, um dos melhores repelentes para isso é a lagartixa, que muita gente ainda mata na parede de casa. Ela come as larvas desses bichinhos. É só preservar a lagartixa, para você ver o que é o mundo animal. Não é só cão e gato, não. O mundo animal é fundamental. Eu comento sempre isso aqui. Leonardo Lacerda, bom dia. Tudo bem com você, meu amigo? Olá, Marcelo. Bom dia a todos. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu falo sempre sobre isso porque eu conheço pessoas que falam, viu a lagartixa? Cara, ela é extremamente importante no meio ambiente. Sim, muito, né? Você, como veterinário, sabe disso, né? Você sabe que lagartixa come pequenos escorpiões, para você ter uma ideia, né? Lagartixa, dependendo... Lá em casa tem umas no quintal que parece até... Eu chamo de jacaré de parede, porque é de tão grande que são. Mas preservo sempre, não mate. Gambá também é outro comedor de serpente, comedor de escorpião, é importante no meio ambiente. Mas vamos falar aqui do assunto que o Léo vai tratar. Infelizmente, existem várias formas, né, Léo, de maus tratos aos animais, como cuidar de um animal que sofreu, por exemplo, maus tratos quando você adota ou recolhe esse animal. Sim, isso é muito importante. Você falando a questão das lagartixas, dos gambás. Os sapos também é muito importante. Sapo? E as pessoas acabam jogando sal e matando esses bichos. Essa crueldade com os animais, né? Não pode. Mas voltando ao... O sapo, então, nem se fala. Aliás, um dos motivos da gente ter tanto essas moscas, o Aedes aegypti, por exemplo, um dos motivos da proliferação dele é a falta do sapo, porque antigamente eles proliferavam Sim. nas beiradas dos córregos, o Aedes aegypti. Só que o sapo comia. Agora não tem sapo mais na beirada dos córregos, porque o esgoto não deixa. Sim. Ou seja, a gente mesmo acaba causando o problema lá na frente. Exatamente. Né? Sim. Mas siga lá no seu raciocínio. Voltando a falar, então, a questão que você falou do Dia Mundial dos Cães Abandonados, de rua. Então, ou seja, todo cão que sofre maus tratos, ele acaba ficando traumatizado. Então, é aquele cão que às vezes está mais arredio, aquele cão que vai te morder por medo e não por ser bravo em si. A gente sabe que tem cães bravos, mas tem cão que acaba sendo dócil, porém ele se torna agressivo por conta dos maus tratos que ele teve, né? Então, vamos supor, resgatei um cachorro de maus tratos de rua. É ter paciência, ter sempre cautela e paciência sempre, que com o intuito, com o tempo que a gente vai cuidando desse animalzinho, dando carinho para ele e dando tempo dele, no momento dele, para ele conseguir ficar um pouquinho mais calmo. Mas tem animal hoje em dia que, infelizmente, eles não se adaptam. Não. Então aquele cão sempre medroso, arredio, aquele cão que se torna bravo por conta dos maus tratos que ele sofreu lá atrás. Já sei de casos de pessoas que adotaram e o cão acabou fugindo, inclusive, voltando para a rua, nunca mais foi encontrado. Enfim, porque é o que você falou, né? Ele sofre tanto aquilo que ele não consegue entender esse... Você vê que tem animal, você pega a vassoura, o bicho já baixa a orelha, já até faz xixi, cocô, de tanto medo que ele tem. Isso. Então, ou seja, a gente precisa evitar que esses animaizinhos passem por esse sofrimento.
Um animal que fica por um longo período sem alimentação adequada, por exemplo, que é o que acontece muito com esses animais que são abandonados, pode desencadear outros problemas de saúde, né, Léo? Quais, por exemplo? Sim, porque o animal ele precisa se alimentar para ele ter condição fisiológica ali de se nutrir. Se esse animal ele tem uma restrição tanto de água quanto de comida, esse que o animal começa a ficar desidratado, começa a sobrecarregar a questão, a gente já falou outras vezes, questão renal, começa a desidratar, começa a ter cistite, ter problema renal, e essa caquexia, essa perda dessa massa muscular, leva o animal a ficar com o sistema de defesa comprometido. Então, aquele animal que vai estar mais suscetível a infecções, tanto por vírus, bactérias, por vermes. Então, esse animal, ele precisa ter uma alimentação adequada para evitar esses problemas, porque o animal saudável, o sistema de defesa dele consegue se virar sozinho. Se esse animal ele tem essa deficiência nutricional, esse animal que vai ficar aquela coisa magra, baixa imunidade, então aquele pelo opaco, queda de pelo. Então, é um animal que vai ter mais riscos de complicações a nível de saúde. E isso acontece porque baixa imunidade ele fica exposto a qualquer tipo de doença, né? Sim, isso é muito comum. Por isso que é interessante a gente, às vezes, o tutor dá comida pro animal. O arroz e frango não tem nutriente nenhum. Então, você me dá a ração, porque a ração tem todos os nutrientes ali que o animal vai precisar para aquela demanda diária dele de energia. E é importante, gente, você está falando de ração aí, Léo, eu acho fundamental isso. Você passa essas orientações lá na sua clínica e tudo, no seu consultório, e é importante isso, gente. Por exemplo, eu tenho 2 cachorras que foram resgatadas, 2 vira-latas, né? Street dog, mais chique, né? A ração, elas não podem comer a mesma ração, as 2. Cada uma tem a ração específica. Isso é uma responsabilidade que o tutor, aquele que vai adotar, tem que pensar quando vai fazer isso, né? Sim. Porque uma precisa de um tipo de alimentação, a outra precisa de outro tipo de alimentação. Eu tenho que comprar sempre rações diferentes para as 2, nunca a mesma. Quando não tem problema, vai uma ração para todos, não tem problema nenhum, né, Léo? Mas isso também tem que ser observado, né? Sim, é o que eu sempre falo. Antes de você adotar um animal, resgatar um animal, você precisa pensar o quê? Eu vou ter gastos, eu vou ter despesa, eu vou ter trabalho. Se eu não tenho como associar isso tudo, não adote e não resgate. Porque você vai resgatar o animal, você vai fazer coisa errada com ele, vai fazer aquela maneira correta, e isso vai prejudicar o animal mais ainda. Então, o ideal que é? Se eu tenho condição, eu adoto o resgato. Se eu não tenho, adoto um de pelúcia, que eu sempre falo que não dá gasto, não dá problema, e você não vai ter despesa. E adotar um animal para deixar ele preso dentro de um apartamento, sozinho, você vai gerar problemas também, né, Léo? Sim, então a gente precisa... Tem cachorro que se adapta muito bem a apartamento, coisa e tal. Mas esse animal que está acostumado em rua, você coloca dentro do apartamento, o bichinho vai ficar estressado, vai querer fugir, às vezes, a janela pode cair lá de cima e acabar indo a óbito. Então, ou seja, a gente precisa pensar muito bem aonde eu vou colocar esse animal, como é que eu vou cuidar dele de maneira adequada para eu dar qualidade para esse animal. Ter um acompanhamento, estar presente, né, para ele acostumar com você, né, ver que você está dando carinho, que você está tentando preservá-lo ou cuidar dele, e ele acaba entendendo, o bichinho entende. Sim, eles são o bichinho entende, como entende, né, Léo? Como entende? Eu sei disso porque como aquelas 2 minhas lá agradecem diariamente. Eu queria que você falasse também para os nossos ouvintes, por favor, e para os internautas, como identificar se um cão sofreu maus tratos. Você falou o caso da vassoura, por exemplo. Mas existem outras características apresentadas por cães que sofrem maus tratos? Sim, geralmente tem cão medroso que é por natureza medroso dele, nítido, né? Mas aquele animal que sempre se resgata de rua, ele acaba, às vezes, o resgate, você tá com um morador, o morador não cuida direito, você vai pegar esse animalzinho. Então aquele animal que você vai mexer, ter movimento, levanta a mão, ele acaba ficando assustado. Assusta. Então, ou seja, pega, às vezes joga... Mas jogar água fria em cachorro, você pega um balde, o cachorro acaba ficando com medo. Então a gente precisa sempre o quê? Monitorar esses pequenos sinais que o animal dá, que isso acaba mostrando pra gente se o animal teve algum problema ou tá passando por algum problema. Entendo. Então é sempre interessante, nos menores detalhes ali, é que a gente precisa ficar atento. Porque isso vai mostrar pra gente, a gente precisa estar atento para poder tentar identificar e tentar amenizar e melhorar um pouco essa questão dessa
personalidade desse animal que foi maltratado. E quando ele chegar perto de você para te cheirar, deixe, né, Léo? Sempre, sempre. Tenta não... Deixa ele te cheirar, não se mexa. Sim, tenta não evitar olhar olho no olho, tenta ficar menos movimento possível, porque isso pode... Ele tá medo e te mordeu, sair correndo. Você pensa na rua, assim, em passeio, os cachorros saem correndo no meio do carro com medo. Então, sempre, menos movimento possível. Tenta não ficar mostrando, rindo muito pra ele, porque ele acaba vendo dente com dente. Pode ser que você tá mostrando dente pra ele debater com ele. Então isso vai gerar um estresse nele, ele pode querer fugir. Então sempre o mais tranquilo e suave possível. Deixa as mãos pra baixo, às vezes ele cheira a sua mão, né? Se ele cheirar e lamber, ele é seu. Você pode ter certeza, né, Léo? Sempre isso, Você sabe que meu pai me ensinou isso, cara? O bichinho, ele sabe escolher certinho. Meu pai falava, deixa, ele cheirou a sua mão? Cheirou. Te lambeu a mão? Lambeu. Ele é seu. Você ganhou ele. Ele não vai te fazer mais nada. Tá? Ele reconhece a pessoa. Sim. É verdade isso mesmo, né, Léo? Isso não é lenda, não. Pois não. O cachorro que eu falo. Se o cachorro não gosta de você, alguma coisa tem. Então, gente, tem cachorro realmente não se adapta a tal pessoa. Você tem um cliente meu que aquela cadela não gosta de homem. Porque ela tinha um tutor dono, homem, que maltratava ela. Então, ou seja, ela acaba associando que todo homem vai fazer mal para ela. Então a gente precisa sempre ter cautela, ir dando tempo ao tempo, que o animalzinho pode ser que demore um pouco, mas ele vai ceder, pelo menos ao dono, novo dono, ele vai se sentir mais protegido e mais confiável, assim dizendo. Tem uma máxima, né, só pra gente encerrar, de que como é que fala? As pessoas falam que eu não confio em cachorro, né? Aí, sim, não é um negócio disso. Mas eu não. Se o cachorro. Como é que é? Tem um negócio assim, eu confio, mas se o cachorro não confia, não. É um negócio desse. Se o meu cachorro não. Eu confio no meu cachorro, que eu não confio em você. Sim. É por aí. Leonardo Lacerda é médico veterinário, falando conosco mais uma vez. Léo, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Marcelo. Está sendo ótimo. Obrigado. Eu que agradeço. Só, se tem tempo ainda, só uma informação seguinte. Não só cão e gato. A gente precisa ter cuidado. A gente vem de fora a quantidade de cavalo solto na rua. Rapaz. É muito gigantesca essa quantidade de cavalo na rua. No meu bairro, lá no Santa Terezinha. Sim, e isso também é maus tratos. O cavalo solto na rua, ou até pelo Facebook de uma protetora, a quantidade de cavalo que está andando na rua. A prefeitura tinha que recolher esses animais antes que aconteça alguma coisa mais grave, aí sim vai tomar providência. Muita quantidade de cavalo, o canil tinha que recolher esses cavalos em rua antes que aconteça um problema mais sério em questão de os próprios vereadores, a prefeitura, o canil, para tomar uma providência em relação a esses cavalos em rua antes que aconteça alguma coisa mais séria. E a gente acaba tendo... Acho que a semana mesmo morreu um cavalo lá pro lado de grama. E a questão de ter acidente de carro e ter morte de pessoas também. Então, a prefeitura precisa ficar atento a isso aí. Aliás, Juiz de Fora precisa avançar um pouco mais na política animal. Muito. Eu acho que o problema de animal hoje em dia, que eu acho, é muita questão eleitoreiro. Então, acaba que utilizando muito animal para fazer isso e aquilo, e os animais acabam ficando de lado, e infelizmente eles acabam pagando o pato. De fato, eles precisam... Sim, não tem um pingo de responsabilidade a respeito disso. Um abraço, Léo. Obrigado, viu, meu amigo? Até semana que vem, se Deus quiser. 10 horas e 30 minutos. Mundo Animal, com Leonardo Lacerda.